Graças e paz, irmãos, mais uma vez, amém? Bom estar com os irmãos aqui. Quero iniciar aí dizendo aos irmãos que ontem foi uma bênção, né? Isso só foi possível porque você se engajou, né? Você estava presente, você estava conosco, né? Só foi tão bacana, tão gostoso, porque você veio, porque você compartilhou, porque você estava congregado, amém? Então a gente vive as bênçãos do Senhor quando nós estamos congregados, unidos, né? Na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo batismo. Amém? Que bom. E sabedoria é algo que nós devemos pedir ao Senhor, né? Que Ele dá de forma deliberada a quem pede, né? E glória a Deus pela sabedoria do irmão, né? Que está no nosso meio e trouxe uma palavra gloriosa a respeito de uma e outra. Nós percebemos que está atrelado, né? O que o irmão compartilhou conosco. A figueira, né? É uma figura de que o Senhor olha para nós e muitas vezes acha somente folhas, né? Olha o exterior, está tudo bonito, tudo lindo, né? Mas vai procurar fruto, cadê os frutos, né? Não encontra. Sabe que o Senhor não sabia que aquela figueira não tinha fruto? Com certeza, tudo o Senhor sabe. Mas assim como a figueira, Ele usou aquela figueira, aquele momento, para um ensino para os seus discípulos, para ensinar grandes verdades. O Senhor usava aquilo que estava à sua volta, ao seu redor. E a figueira não foi diferente. Então trouxe ao Senhor, porque embora possa parecer muito belo, muito bonito, muito atraente, mas talvez o efeito principal, que é o fruto, talvez não se ache, talvez não se encontre. De contrapartida, muitas vezes a gente se olha e, assim como o irmão não compartilhou, será que sou eu somente uma figueira frondosa? Somente estou bonito por fora, né? Será que cadê meus frutos, né? Será que o Senhor vier a mim, né? Acha fruto? Irmão, Ele é Deus, Ele é Senhor. A grande proposta do Senhor em ensinar é fazer com que o homem pare, se olhe e reflita. Qual é o meu estado e qual é a minha condição? Disse o Senhor que um coração quebrantado, um espírito contrito, Ele não despreza. Este é o estado que o Senhor espera me ver a você em toda e qualquer situação. Espírito quebrantado, rendido. Coração contrito, arrependido diante do Senhor. E dessa maneira, diz o Senhor, através de uma grande pregação, os discípulos que estavam com ele disseram: Senhor, mas quem poderá se salvar então? Que pregação dura é essa? O olhar do Senhor é duro, Ele busca fruto mesmo. Mas Ele disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O Senhor te sonda, o Senhor te conhece. O Senhor conhece que árvore você é. O Senhor sabe o tempo que os frutos surgirão. O Senhor sabe em que estado, em que estágio você está. Portanto, faça o que você deve fazer. Se apresente a Ele como você deve se apresentar, com o coração contrito e um espírito quebrantado sempre. Sempre questionando: Senhor, eu estou bem, o que eu posso fazer para ser melhor do que fui ontem? Esta é a minha e a tua posição sempre. É isso que agrada ao Senhor, é isso que mantém a longanimidade do Senhor sobre a minha e a tua vida, até aquele grande e glorioso dia em que nos há de alcançar. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que o Senhor olha, o que o Senhor vê, o que o Senhor busca: um espírito quebrantado e um coração contrito. Amém? Quem crê que o Senhor aqui é perfeito? Você pode erguer a mão se você crê. Você crê que o Senhor é perfeito? Jesus é perfeito? Aleluia! Ele é perfeito. Nós muitas vezes não entendemos a maneira com que Ele opera, mas Ele é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito.
E dentro dessa perfeição, eu quero compartilhar com você nessa noite especial. Estamos aí encerrando o ano e estamos próximos. Hoje é o último culto antes do evento, né, do Natal. Nós temos aí uma reunião de oração que, em vez da quarta, será feita na terça-feira, porque quarta-feira é véspera, né? Véspera do Natal, e nós queremos dar aos irmãos aí a oportunidade de estar reunidos com a sua família, com a sua casa ali, né? E poder festejar essa data, não só com aquilo que você tem recebido do Senhor, mas também em espírito e em verdade, amém? Buscando a face do Senhor. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que na perfeição de Deus, Ele sempre que quer falar comigo e com você, sempre que Ele quer fazer e anunciar alguma coisa, quer realizar alguma coisa, Ele anuncia previamente. Ele te avisa. Nada vai te pegar de surpresa. Diz isso para o seu irmão aí. Nada vai pegar você de surpresa. Porque o Senhor, antes de realizar, Ele te avisa. Ele notifica para você. Ele notifica para mim, notifica para nós o que Ele vai realizar, para que quando isso acontecer, você não diga, eu não sabia. Olha só como o Senhor é tremendo, perfeito. Antes de entrarmos diretamente na palavra, eu gostaria que você se colocasse de pé. O Natal tem um sentido e um significado profundo, que eu e você precisamos estar prontos para compreender, para viver essa verdade. Então feche os seus olhos. Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco. Amém? Ele está ao alcance do teu toque. Feche os seus olhos. Soberano Deus, como é bom poder estar aqui neste lugar, nesta casa que é tua. Ó Pai, teu é o altar e tua é a palavra, teu é o Espírito que em nós opera. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que tu sondas e conhece o nosso interior, conhece o nosso caminhar. Sabe a disposição que temos para contigo, o amor que temos para contigo e para com teu reino. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor para sempre. Glorificado seja o teu nome no meio de nós. Por isso não se canse o Senhor de notificar para nós, de nos ensinar, de nos mostrar o caminho que devemos andar. Aplana, Senhor, o nosso caminho, ilumina os nossos passos, para que o nosso caminhar, o nosso assentar e o nosso levantar, a nossa entrada e saída seja para a glorificação do Teu nome. Que as palavras que saem dos nossos lábios glorifiquem Teu nome santo, Senhor. Fica conosco, toma o Teu lugar. Mais uma vez te digo, essa casa é tua, teu é o altar, tua é a palavra. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém? Podem sentar, queridos, podem sentar. Grande é o Senhor em sua presciência, grande é o Senhor em sua perfeição. Perfeito é o nosso Deus. E sendo perfeito, tudo que Ele vai fazer, Ele notifica, Ele avisa de antemão. E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos alguns textos para que a gente entenda e compreenda essa verdade, que o Senhor, antes de fazer qualquer coisa, Ele notifica, Ele avisa. Eu gostaria de começar pelo profeta Isaías. Através do profeta Isaías, o Senhor traz para nós uma grande notícia. Ele pinta um quadro e nos anuncia coisas grandes e tremendas. Eu gostaria que você fizesse essa leitura comigo, juntos, para que passo a passo, palavra por palavra, essas palavras possam entrar no meu e no teu coração e permanecer. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 7, diz assim o Senhor. Você pode ir acompanhando aqui e lendo comigo. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, não será envergonhada, não será reprimida para sempre. Ele a envelheceu, ele a desprezou nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia
dos gentios. A igreja está aí? Pode ler comigo? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região das sombras da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes esse povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento da implantação deste principado, desta autoridade e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará isso. Você pode repetir comigo? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso? Neste trecho o Senhor fala: olha, aqueles que andavam em trevas, na verdade eu não os desprezei para sempre, pelo contrário, eu vou enaltecer, vou exaltar, porque um menino vai nascer, e o principado e a autoridade estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, da eternidade. Irmãos, o Senhor começa a mostrar aí que Ele fará que isso aconteça. É uma promessa, é uma profecia dada pelo Senhor para nós. Está anunciando que as coisas vão mudar. O Senhor está anunciando que o estado da minha e da tua vida vai mudar. Não importa como esteja, o Senhor não te abandonou para sempre. O Senhor está querendo te exaltar, e o Senhor vai fazer, e Ele anuncia isso para você. Ele anuncia isso para nós, para que quando acontecer você saiba: o Senhor já havia me dito. Isso não me pegou de surpresa. Isso é só para honrar o seu nome, é que Ele realmente cumpre tudo aquilo que Ele diz. Diz aí para o seu irmão: o Senhor é cumpridor das suas promessas. Compartilha aí: o Senhor é cumpridor das suas promessas. Nada que disse o Senhor falhará. Nenhuma palavra, nenhum tio se omitirá da lei, sem que toda ela se cumpra. Passarão céus, passarão terra, mas a minha palavra não passará. Você está firmado nas promessas daquele que dirigiu cada uma delas a você. As suas trevas não permanecerão para sempre. Ele vai te enaltecer, Ele vai te engrandecer, e Ele está providenciando saída. Está anunciando que Ele já está providenciando vitória. Oh glória! Ele anuncia o que vai fazer. Anuncia sempre de antemão o que vai fazer, para que quando acontecer você não se surpreenda. Você saiba, você ligue que Ele cumpriu aquilo que havia prometido para você. Que maravilha! Deus tremendo, Deus perfeito. Glória a Jesus. Além de fazer a profecia e de anunciá-la de antemão, Ele permite que você viva o cumprimento delas. Ele vai permitir que você viva o cumprimento delas, que você veja, que você participe. Que Deus tremendo é esse, que olha para você e te ama. Que Deus tremendo é esse que olha para você e sabe das suas fraquezas. E que Deus tremendo é esse que olha para você e só busca em você um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele não busca em você perfeição, porque nada é perfeito. Ele olhou para nós e não viu um justo sequer. Mas Ele me amou, Ele amou você assim, sendo eu e você ainda
pecador, falho, necessitado. Mas Ele não vai nos deixar assim para sempre. Tem promessas para você, tem promessas para nós. Evangelho de Lucas. E antes de entrarmos nesta palavra, propriamente, eu gostaria de frisar com você 2 versículos deste texto, que eu convido você a ler comigo. Você já leu que o Senhor faz promessas, que o Senhor já viu o seu estado, que o Senhor já está providenciando saída e que Ele vai cumprir tudo aquilo, porque o Senhor fará isso, o Senhor cumprirá isso. Lucas 2, vamos ler de 1 a 20, e depois nós vamos frisar 2 versículos desse texto. Você lê comigo? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque da casa e família de Davi, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo, você pode dizer comigo, eis que um anjo? O Senhor manda sempre notificar a você o que Ele vai fazer. Ele manda sempre um anjo avisar você. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou, e o seu resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não? Sabe o seu estado, a sua condição hoje, irmãos? Quando Deus fala, não temas. O Senhor fala porque quer transformar você, quer te dar vitória. Amém? Louvado seja o Senhor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o... Oh, irmãos, a bênção do Senhor sobre você não é somente sobre você, mas se traduz também àqueles que estão à sua volta, aqueles que convivem com você. Amém? Aqueles que estão dia a dia com você, trabalhando lado a lado, aqueles que você vê as suas alegrias e os seus sofrimentos. As bênçãos do Senhor transbordam. Glória a Deus. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto, aleluia, vos será por sinal: achareis um menino envolto a panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória, glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus tem boa vontade para com você, irmão. Diz isso para o seu irmão aí: Deus tem muito boa vontade para com você. Bem, Deus tem planos de paz e não de mal. Deus tem esperança e futuro. Bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Bem sei eu. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Que o Senhor nos fez? O Senhor anuncia e te faz saber, irmão, sempre as suas obras, o que Ele vai fazer e quando Ele faz. Amém? E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura, e vendo-o divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria aguardava todas essas coisas, guardava, né?
guardava no coração, lá no íntimo, lá no profundo. Ela já havia recebido uma promessa. Você, irmão, você, irmã, já também recebeu uma promessa do Senhor, que se você crer, será salvo tu e tua, tu e tua, tu e tua, aleluia. Deus notifica, Deus fala, Deus anuncia. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. As promessas estão aí, guardadas aí no seu coração. Não se esqueça delas, porque o Senhor é poderoso para as cumprir. Isso aí, seu irmão, o Senhor é poderoso para te cumprir a promessa. Amém? O Senhor é poderoso para te cumprir as promessas. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido. Aleluia, o Senhor cumpre o que diz, o Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor anuncia as suas profecias, o que vai fazer, e permite que você viva o cumprimento delas. O Senhor é perfeito. Jesus te ama, de verdade. Jesus nos ama e tem promessas gloriosas para nós, promessas que já estão guardadas no meu e no teu coração. Oh glória! O Senhor anuncia a profecia, o Senhor anuncia e te mostra o cumprimento delas. E o Senhor aí então expõe para você e para mim qual é a razão da sua obra. O Senhor vai explicar por que para você que vai fazer todas essas coisas. O Senhor te anuncia antes para você não ser surpreso. O Senhor anuncia para você quando está fazendo. E o Senhor te fala por que Ele está fazendo, para que você entenda. O Senhor me ama, né? Eu sou a última bolacha do pacote, não é isso? Não, o Senhor te explica para que isso não te alcance teu coração, para que você não se ensoberbeça com o seu amor e com sua graça, que não é somente sobre você, não é somente sobre a tua vida, mas é por todos quantos estão à tua volta. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Evangelho de João 1,18. O Senhor começa a mostrar e começa a falar: olha, eu tenho essa promessa, eu vou arrancar você, não vou te desprezar, vou te enobrecer, o seu nome será, vou enviar um menino, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, glorioso, o príncipe da paz, pai da eternidade, o Senhor, eu farei isso. E olha só, você precisa saber o porquê disso. Eu preciso saber o porquê disso. Ele diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós conhecemos o que vem do Pai por meio de seu Filho, aquele que Ele anunciou que levantaria: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, a autoridade estará sobre os seus ombros, aquele que tudo pode, aquele que antes de todas as coisas estava, aquele que antes de todas as coisas é. Ele disse, aleluia, de 1 a 18 diz assim, versículo 2, João 1, 2. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Sabe, irmãos, lembra da promessa? Você que estava, em trevas, lhe resplandeceram a luz. Lembra da profecia de Isaías? Ele anunciando o que iria fazer. Agora vem o Filho
é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não há. Muitos não entendem e não compreendem essas coisas. Por isso ele anuncia antes, ele anuncia quando está fazendo e fala por que está fazendo. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para testificar da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Oh glória! Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Você está entendendo a profecia? Você está entendendo o passo a passo comigo? Você consegue entender isso? A promessa, o cumprimento e o porquê disso. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Estamos num processo, eu e você não estamos prontos, não. E o Senhor sabe disso. O Senhor olha para mim e olha para você, vem um homem e uma mulher num processo de santificação, para que naquele dia, tudo que é corrupto se transforme em algo incorruptível, tudo que é imperfeito se transforme em algo glorioso, perfeito, santo, como santo Ele é. A todos quanto deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem em sua promessa. O nome representa o que a pessoa é. Geraldo, a gente sabe quem é, porque o nome representa quem ele é. Marcelo, sabemos quem ele é, o nome representa quem ele é. Hudson, eu sei quem é, o nome representa quem ele é. Por isso o zelo do nosso nome precisa ser prioridade para nós, porque ele representa quem somos. Oh glória! Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre. A promessa, irmãos, agora está entre nós. Agora Ele é o maravilhoso conselheiro. Quantos? Quem é esse? Que palavra é essa que nos dá? Com que autoridade Ele fala? Ele não fala como os escribas, nem como os fariseus. Oh glória! Jesus agora está no meio de nós. A promessa se cumpriu. O menino nasceu. E através dele nós vemos o Pai. Através dele nós vemos o Pai. Através dele nós entendemos qual é a obra, qual é o propósito e que papel eu tenho nisso tudo. Aonde eu estou inserido nisto tudo. Você é a razão desta obra. Você é a razão do sacrifício. Você é a razão do amor de Deus. Oh glória! Sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez. Você conhece agora qual é o plano, a proposta e o porquê disso tudo? Porque Jesus te ama. Jesus manifesta a obra do Pai agora presente. Aleluia. Oh Senhor amado. Deus anuncia sempre, para mim e para você, tudo o quanto Ele está por fazer. Ele fala o que vai fazer, anuncia quando está fazendo, e te explica o porquê está fazendo.
E qual é a moral disso? Por que ele faz isso? Por que ele te faz conhecer? Por que ele me faz conhecer? Por que ele anuncia quando está fazendo? E por que ele me explica isso tudo? Por que ele explica isso para aqueles que o receberam? Irmão, o propósito da sua obra precisa estar claro para mim, senão não tem sentido. Eu preciso saber bem porque ele promete, porque ele cumpre e porque, através da explicação que ele me dá, eu entenda, compreenda e viva por isso. Viva alicerçado, firmado nisso. E qual é a proposta então? Qual é o propósito disso tudo? Você já parou para pensar nisso? O Senhor é perfeito. 1 de João. 1 de João 4, de 9 em diante, diz assim. Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora, porque esta é a razão pela qual o Senhor te anuncia. Esta é a razão pela qual o Senhor nos mostra o cumprimento e nos explica o porquê fez. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele, você compreende agora porque Paulo disse assim: a vida que vivo eu agora na carne não vivo mais eu, mas Cristo. Você compreende isso agora? E a vida que eu, e a vida que você estamos vivendo? Cristo está vivendo em nós? Percebe o propósito? Esta é a obra, esse é o cumprimento, essa é a eficácia da obra. Se isso não acontecer, de nada valeu tudo isso. De nada valeu ele nos prometer, de nada valeu ele fazer cumprir, de nada valeu ele explicar, se isso não se completar, se isso não surgir, se isso efetivamente não acontecer na minha e na tua vida. Aleluia. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação, para ser a oferta, para ser o pagamento pelos meus e pelos seus pecados. Aleluia, Jesus. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos. Aí começa a querer, né? Ele dá um propósito. Por que eu devo ser assim? Por que você deve ser assim? Como é que a gente tem que viver aqui por Ele? Se Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, o que eu tenho? O que você tem que fazer? Você percebe que é uma questão de relacionamento aí? Primeiro Ele mostra e diz: olha, eu estou vendo onde você está, qual é a sua desgraça, mas não vou te deixar assim. Vou te tirar daí, vou te levantar, vou te exaltar. Vou enviar alguém, e ele vai ser teu conselheiro. Eu vou fazer isso. Ele vem, cumpre e nos explica que todos quanto receberam, todos quanto creram, podem ser feitos filhos de Deus, podem estar enxertados na família, podem estar sendo enxertados na videira. Ele é a videira. Percebe isso? Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor, porque o amor está em Cristo. Se eu amo meu irmão, Cristo está em mim, eu vivo por Ele, Ele em mim, e Ele em você, e Ele em nós. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu. O Espírito nos convence disso, irmão. Amém? O Espírito te trouxe aqui hoje, está revelando essa verdade para você, que nós somos pequenos, mas o que busca o Senhor em mim e você é um coração quebrantado, um espírito contrito. Nada pode permanecer igual, tudo tem que estar em novidade.
Eu preciso ver em mim, olha, eu ainda estou falho, eu preciso mudar, eu preciso achar fruto. Cadê o fruto em mim? Eu preciso ter esse sentimento me judiando, para que me mova a ser melhor, para que me mova a ter a imagem e a semelhança de Cristo em mim, para que mova eu fazer as obras maiores que Ele fez. Se eu estou tranquilo, perfeito, não estou incomodado. A árvore está frondosa, bonita, mas cadê os frutos? E ele não amaldiçoou porque a árvore estava sem fruto. Ele amaldiçoou a árvore porque ela representava uma coisa e não era essa a condição dela. Percebe isso? Jesus. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para? Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Oh glória! Você percebe a importância do Natal? Você percebe a importância do nascimento, do cumprimento desta obra gloriosa na minha e na tua vida, na vida da igreja, na vida daquele que crê. Aleluia! Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está, e Ele em glória a Jesus, glória a Jesus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Você entende agora? Você entende agora o amor que Deus tem por você? O porquê que Ele prometeu, o porquê que Ele cumpriu, qual é a razão e qual é o propósito? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém? Nisto é perfeito o amor. Nisto é perfeito o amor para comigo e para com você. Isto é perfeito o amor de Deus para com o homem, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Amém, irmão? Que pregação dura é essa? Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Aleluia! Você é a luz desse mundo. Você é o sal da terra. Amém? Este é o meu propósito, esse é o seu propósito. Quer um exemplo? Quer um exemplo dessa obra feita, gloriosa, estabelecida, que foi feita aqui ontem, irmãos? A comunhão dos seus santos. O prazer de estarmos juntos. O prazer de caminharmos juntos. E estando juntos como família, possamos juntos a praticar o ministério que o Senhor derramou sobre a minha e sobre a tua vida, para benefício do outro. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Juntos eu e você somos mais fortes. Quando o leão quer devorar uma zebra, a primeira coisa que ele faz é tentar afastar ela do rebanho. Ele afasta ela do rebanho. Os leões vão se conduzindo, tentando afastar uma do rebanho, porque ela sozinha é presa fácil. Mas se ela estiver no meio do rebanho, o rebanho é poderoso, irmão.
é poderoso, seja lá o que for que venha contra o rebanho tem poder para combater, para expulsar e para vencer. Sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá contra ela. Percebe isso? Quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, e qual é a importância de viver em comunhão, de viver em unidade. Oh irmão, oh irmã, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A promessa foi feita, a promessa foi cumprida, explicado está, o propósito agora você sabe. A vida que vivo eu na carne, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, para que eu e você vivamos por Ele. Amém? Este é o significado do Natal, para mim e para você. Esta é a grande mensagem de uma profecia cumprida, estabelecida, cumprida, feita, realizada. Que o seu propósito se ache em mim e se ache em você todos os dias, na segurança de aquele que te fez a promessa é poderoso para cumpri-la. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Quero orar junto com você, que esta mensagem, que a profecia, que o Natal verdadeiramente já aconteceu e agora habita no meio de nós. Onde 2 ou 3 reunidos em meu nome estiver, ali estou eu no meio deles. Pai Santo, como é bom, Senhor, saber que o Senhor está no meio de nós. Como é bom ter a segurança de que cada palavra que o Senhor proferiu a nosso respeito, cada uma delas se cumprirá, pois fiel é o Senhor para cumprir. Pois Tu não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso diria o Senhor e não faria? Acaso diria o Senhor e não cumpriria? Tu és santo, santíssimo, justo e verdadeiro. E somente em Ti esperamos, somente em Ti confiamos. Não há Deus para nós fora da Tua presença. Só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. E esta casa que chamamos casa de oração, este rebanho que aqui se congrega, ó Pai, está diante do Teu altar, está se colocando debaixo das Tuas mãos, Senhor, para que possa caminhar, para que possa prosseguir, para que possa ficar de pé. Liberta-nos, ó Senhor, liberta-nos de toda palavra contrária, de toda opressão do inimigo. Que todas as ciladas, ó Pai, arquitetada contra nós, não prevaleça, pois vencedor é o Senhor. Tu és, ó Pai, sobre todas as coisas. Em Ti está o poder e o domínio sobre tudo e sobre todos, nos céus e também na terra. Somos Teus, Senhor, caminhando, Senhor, a cada dia, lutando e vencendo contra nós mesmos, buscando em Ti, ó Pai, buscando em Ti a Tua palavra, buscando em Ti as Tuas promessas, buscando em Ti força para vencer, pois o Senhor nos ensinou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e com o Senhor venceremos também. Fica conosco, dai-nos graça. Essa semana que inicia, Senhor, seja uma semana abençoada, que o Teu nome seja glorificado em nosso assentar e levantar, que seja uma semana de meditação, ó Pai, no cumprimento das Tuas promessas, na maravilha que é o Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Que essa semana, Pai, ordene o Senhor sobre cada um de nós que aqui está, sobre a nossa casa, que Suas bênçãos, ó Deus, nos alcance e permaneça. Oh Pai querido, em nome de Jesus, que sejamos todos achados por dignos de sermos chamados Teus filhos,
que olhe o Senhor para nós e se compraze o teu coração, dizendo: eis meus filhos amados em quem me alegro, eis meus filhos amados em quem me comprazo. Bendito é o Senhor. Pedimos ao Senhor: acampa os teus anjos sobre nós. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, que não nos falte o pão, assim como o Senhor nos tem sustentado até aqui. Visita a nossa casa, visita o nosso lar. Onde somos fracos, sabemos que o Senhor tem poder para mover e transformar todas as coisas, da água para o vinho. Bendito é o Senhor. Confio em Ti. A nossa vida nós entregamos ao Senhor. A nossa vida está no Teu altar. Por isso, ó Pai, glorificamos o Teu nome, pois grande é o Teu amor que excede todo o entendimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, não só agora, mas para todo o sempre. Amém. Que agrade o Senhor em levantar o seu rosto para nós e nos conceder da sua paz. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz e que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Lembrando os irmãos que a reunião de oração será na terça-feira, às 7h30. Amém? Em nome de Jesus, espero você. Amém? Que você passe em paz, que Deus te abençoe.